agora que você já contou um pouquinho sobre o seu projeto, já se apresentou, falou um pouco sobre o seu trabalho, eu gostaria que você me contasse como que tudo começou. Como que você chegou? Bom, para isso eu preciso falar desde quando eu me envolvo com isso, né? Todo aprendizado. Eu tinha 13 anos quando eu li o primeiro livro espírita, é um romance. E ali eu senti que eu vi um mundo diferente. É como se tivesse se aberto uma porta e eu entrei em outro mundo. E ali eu sabia que era o real. E assim, agora eu entendi como as coisas funcionam. E a partir dali tudo foi muito... mas é como se aquele entendimento já estivesse dentro de mim. E claro, muito estudo, de lá para cá, sempre estudando e aprendendo, né? Primeiro muito na área espírita e depois fui ampliando para outros segmentos, né? Que o conhecimento ele tem que ser muito amplo, né? Seguindo nessa trajetória toda, né? A minha vida foi seguindo e eu morei um tempo fora do país e lá eu encontrei um grupo que fazia um trabalho com apometria e captação psíquica à distância. Trabalhei um bom tempo com eles, aprendi bastante, estudei bastante e de repente eu precisei voltar ao Brasil. A princípio era para passar 2 meses. Cheguei no Brasil e eu nunca tinha incorporado. Eu sempre tive uma certa mediunidade de sensibilidade, né, intuição e tudo mais. E junto ao trabalho com esses grupos, né, de captação psíquica que eu participei, claro que isso desenvolveu, mas mediunidade de incorporação eu nem sabia que eu tinha. Quando eu cheguei no Brasil, eu simplesmente me senti estranha. Eu achei que era o fuso horário, mas o tempo foi passando, né? Passou-se uma semana mais ou menos. E eu fui fazer um atendimento presencial aqui. E eu incorporei um preto velho. Nem sabia que eu tinha um preto velho. Então, desde então, ele passou a falar comigo direto. E ele ficava o tempo todo falando na minha cabeça. E me dizendo que eu precisava ficar aqui. Que minha missão era aqui, que eu era mais útil aqui do que lá. E que eu não iria voltar. E que tinha um projeto muito grande, que eu tinha assumido esse compromisso com ele e com toda uma equipe espiritual para ficar aqui. Então eu fiquei. Seguiu o chamado? Segui o chamado. E então eu vou dizer assim, ó, é fácil? Não. Abrir mão da tua vida, das tuas coisas, da tua casa, de tudo, para seguir um chamado sem saber exatamente o que tu está fazendo, para onde tu vai, o que tu vai fazer, né? Começar uma vida toda de novo, sem estrutura nenhuma, né? Sem dinheiro, sem emprego, sem nada, né? Não foi fácil. Então, eu só segui. Eu sabia que eu tinha que seguir. Eu sabia que eu não podia voltar. É aquela coisa assim de ter certeza de que teu caminho é aquele. Embora tu não soubesse o que te esperava, o que vem pela frente. E isso eu tenho feito até hoje. Só confio. Quando a espiritualidade me chama para um projeto, me diz que tem que fazer assim, o assado, eu não questiono, eu só vou. E como se diz, é só você dar um passo que a espiritualidade Coloca o chão. coloca o chão. Isso mesmo. Porque muitas vezes eles dizem, vamos fazer tal coisa. Eu não tenho ideia de como que eu vou fazer aquilo, de como que vai ser. E eu só começo o movimento e as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a surgir e as coisas acontecem.
nem sempre com facilidade, tá? Porque muitas vezes são situações que se tornam mais complicadas, que exigem mais de todos nós, um esforço, né? Que nem nada é sem esforço. E normalmente tudo que eu vou fazer, o que eles me pedem, eu pergunto, como faço isso? Eles só dizem assim, estuda. E aí eu vou buscar conhecimento, vou buscar entendimento sobre aquilo ali. E aí sim as coisas começam a acontecer. Então, o projeto Fluxo da Luz foi uma solicitação da espiritualidade. Foi. Esse é um projeto que foi solicitado por eles, para ampliar essa energia do bem, né, da luz, que é justamente para fazer a frequência das pessoas se elevarem. Quanto mais pessoas estiverem com suas frequências elevadas, mais fácil fica para o planeta passar por essa transição que nós estamos passando. Então vai ser mais leve para a pessoa, né, e para o próprio planeta. Então, e para isso precisamos de conhecimento, autoconhecimento e cuidados energéticos, né? Esse é o trabalho dos terapeutas, cuidar da sua energia, né? Da sua energia e dos seus clientes, né? Sim. Porque os terapeutas, eles têm uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade maior é com eles mesmos. Porque precisa se cuidar, precisa também fazer os seus entendimentos e cuidar das suas frequências e da sua proteção energética. Então, é um contexto, tá? Para isso precisa de estudo, precisa de conhecimento e precisa de amparo espiritual. Muito bem. E agora você pode nos falar um pouquinho sobre o Severino? Como que tudo aconteceu? Começou com o Severino? Então, o Severino. No primeiro momento, quando eu comecei a receber ele, eu não sabia que era o Severino. Ele não se apresentou num primeiro momento, assim. Eu só sabia que era o Preto Velho. Mas quando eu estava morando fora, eu ouvi um audiobook, que era A Odisseia de um Preto Velho, da Lilian Campos. Tem livros também, mas naquela época eu só pude o audiobook. Então, eu ouvi aquele audiobook, quando encerrou, eu disse para mim mesma, quando morrer é isso que eu quero fazer. Ainda bem que não precisou morrer. Eu não sabia que eu já estava fazendo aquele trabalho, tá? E era junto com o Severino. E eu não sabia disso. E ali começou o processo, sabe? Logo